pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, decidiu que Igor Magalhães continua no comando da equipe, mesmo com os tropeços recentes. Ele acredita que o Vila Nova hoje está numa situação delicada, mas numa situação menos pior do que quando o Igor pegou. Ele pegou e, por exemplo, o time teve 2 vitórias fora de casa. Mas, em casa, não conseguiu fazer muita coisa. Está vindo de uma derrota para a equipe do Brusque e de um empate para a equipe do Cruzeiro. Então, ele vê que, com uma semana agora de treino, o time possa dar uma resposta, com menos desfalques, com mais jogadores à disposição. Então, ele acredita que o time possa dar uma resposta para o jogo do final da semana, contra o Guarani lá em Campinas. E aí, ele está certo ou está errado? Gente, diante das circunstâncias, o presidente Hugo Jorge Bravo está certíssimo nessa decisão. E diante das circunstâncias que foram oferecidas a ele, e que o Vila pegou, e que ele sabia que teria, e que ele topou o desafio. E não é fácil gerir o Vila nessa situação. É muito diferente de um time saneado que pega os seus 500 mil da televisão todo mês e que pode empregar isso no time. O Vila não tem essa grana. Porque grande parte da receita está comprometida em virtude de problemas anteriores do Vila, de gestões anteriores. Principalmente da última gestão. Do Essival Martins, que cantava em verso e prosa, que batia no peito e dizia que o Vila Nova tinha uma gestão de Série A. Que o Vila estava na Série B, que tinha uma gestão de Série C e que ele tinha elevado essa gestão para uma gestão de Série A. Que o clube era sustentável, que era organizado e tal, que era modelo. Era tudo conversa fiada. Chegaram ao ponto, olha só, gente, Vila Nova, na gestão anterior, chegou ao ponto de assinar um contrato com o tal de Walter Ibáñez, um zagueiro uruguaio, assinou o pré-contrato, depois não cumpriu com o cara estava todo preparado lá, recusou outras propostas, esperando para vir para o Vila Nova, estava com o pré-contrato, estava tudo pronto, não vamos querer mais não, mas esse contrato, não vamos querer mais não, Mandou na justiça e ganhou 350 mil. O Vila Nova chegou ao ponto de contratar um zagueiro chamado Patrick William, que era do Ceará, e o Ceará ficou com 40% dos direitos dele. Aí o Vila Nova vendeu o rapaz por 100 mil euros e não passou o dinheiro do Ceará. Que negócio absurdo, né, gente? O Vila Nova foi e contratou 2 jogadores do Santos, Stefano e Yuri, um jogador chamado Fernando, e não pagou o empréstimo desses jogadores, quase 400 mil reais. E aí cai no tal de CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Se não pagar isso aí, dá um problema danado. Suspensão, não pode pagar suspensão de poder contratar jogadores. Traz uma série de problemas. Então, além das dívidas trabalhistas, né? Aí você fica sabendo, na época diziam, aqui não atrasa salário, aqui tá tudo pago. Aí você fica sabendo que jogador, treinador que passou por aqui não recebeu. Muita mentira. Então, é isso hoje que o Vila Nova está enfrentando. E diante dessas circunstâncias, tem que montar um time que dê conta de pagar e que dê conta de permanecer. E se acontecer de não permanecer, o clube não pode quebrar por causa desse time que está sendo montado agora. É um jogo de futebol. É um campeonato. Tem 20 times, 4 vão subir e 4 vão cair. E o Vila Nova pode estar entre os 4. Então ele tem que ter uma responsabilidade diante de qualquer circunstância que venha a ocorrer no final do campeonato. E é isso que o Vila Nova dá conta de pagar. E olha que mesmo diante dessa dificuldade, eu acredito que o investimento ele foi interessante. O Vila Nova contratou um técnico que recentemente praticamente subiu o Atlético.
Em outro ano ele fez uma baita de uma campanha na equipe do Paraná Clube. É um técnico que não era bobo. É um técnico cobiçado, é um técnico inteligente, mas que não deu liga. O Vila Nova contratou jogadores interessantes. Não trouxe o Thiago Carleto? Não era um lateral experiente de Série B, titular em tudo quanto é time? Machucou. Aí o clube não renovou, por exemplo, com o Henan. O Henan foi um dos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Para mim, por exemplo, melhor do que o Nicolas, que foi uma contratação badalada do Goiás. E cadê? O Henan rendeu o esperado. E o Pedro Júnior, que tinha arrebentado no CSA, da outra vez jogou no Vila, arrebentou. Não deu conta de jogar até agora. Então eu acredito que a diretoria do Vila, ela fez por onde também. Enfrentou alguns problemas de gramado, mas também não tinha onde jogar. Aí eu mesmo fui um que cobrei. Podia jogar no Serra Dourada. Aí fui descobrir que o povo do Serra Dourada mesmo estava escondendo lá que tem um problema lá com o Ministério Público. A gente não sabia por que não jogava no Serra Dourada. Aí o Olímpico estava fechado por causa da Copa América, mas agora o gramado do Oba já está bom, já pode jogar lá o resto do campeonato. Então eu acredito que o Vila Nova ele está fazendo o máximo que pode. E o Igor Magalhães já se mostrou ser um cara coerente e inteligente. O Vila não está conseguindo os resultados, não acredito que seja por falta de estratégia. Não acredito que seja por falta de uma escalação melhor. Não acredito que seja por causa de uma alteração ruim. Eu acredito que seja por talvez uma falta de entrosamento, que você pode buscar também nos treinos, uma estratégia que você pode melhorar nos treinos, e agora vai ter uma semana com isso. Uns treinos de finalização, resgate da confiança, da ousadia do time. Por exemplo, tem o Renan Mota lá, que é para ser o cara para substituir o Alain Mineiro. Uma timidez danada nos jogos. Citei o Henan, citei o Pedro Júnior, jogadores que podem render muito mais. No meio campo lá, o Arthur Rezende, poxa, ele começou a temporada tão bem. Cadê o futebol do Arthur Rezende regular daquela forma? Até o Dudu caiu de produção. Laterais tem condições de melhorar. O Formiga está bem. Lateral direito agora. Chegou um menino do Internacional, é interessante. Então acredito que o Vila Nova ele tem condições de melhorar no campeonato com o que tem. E com um ou outro reforço que vier. Não pode desesperar. Se trouxer um treinador caro e não der certo, se trouxer um monte de jogador e não der certo, agora tem que buscar reforçar de forma pontual e com qualidade e dar moral ao técnico Igor. Mas tem que ter também o seguinte sentimento: na hora que sentir que o Igor não dá conta, contrate logo um treinador, para que ele não fique queimado dentro do clube. Porque se amanhã, mais cedo ou mais tarde, precisar dele, ele já não assuma com a moral baixa. Então, quem está lá no dia a dia tem que ter esse feeling.